para encerrar o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho de fatoração LU, que é uma forma de guardar a eliminação gaussiana, mas quando aplicamos também o pivoteamento parcial. A ideia é a mesma de antes, certo? O L vai ser a matriz formada pelos multiplicadores, na ordem que a gente foi vendo esses multiplicadores. O U será a matriz obtida pelo método de Gauss com pivoteamento parcial. E a matriz P é a matriz que vai guardar as nossas permutações. Nesse caso aqui, permutações das linhas, tá? A gente pode fazer também a fatoração LU com permutação de colunas, através do pivoteamento completo, mas eu não vou abordar esse tópico nessa aula, ok? Então, a matriz de permutação será constituída pelas linhas da matriz identidade permutada na mesma ordem que foram permutadas as linhas de A. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui eu fiz um destaque da questão da troca de linha para fixar que é importante a gente tomar cuidado, tá? Porque se troca a linha, tem que trocar todo mundo que está na matriz L também. Esse exemplo está resolvido na apostila também. Deixa eu ver uma cor que eu não usei. Para usar agora, pode ser esse roxo. Então, temos nosso sistema linear, só matriz, na verdade, agora. Uma matriz 3×3. A primeira operação elementar que a gente vai fazer, como a gente vai usar pivoteamento, vai ser trocar a linha, a partir dessa matriz 4 menos 2 e 2. Aqui acho que não precisou trocar. Não precisou trocar porque, vamos ver? Aqui na primeira coluna, o maior elemento em módulo já está na posição certa. Então, a gente não precisou fazer a troca, ok? O nosso multiplicador, ele vai ser, aqui na linha 2, o multiplicador... Perdão. Aqui na linha 2, o nosso multiplicador da posição 2, 1 vai ser meio, certo? Quando eu multiplicar esse meio por 4, a gente vai ter 2, que vai somar com esse menos 2. Portanto, lá na minha matriz L, eu vou colocar o oposto do multiplicador, que é menos meio. Na linha 3, não dá para fazer aqui embaixo, tá feito aqui embaixo. Para zerar esse 2, o nosso multiplicador da linha 3 vai ser, vamos ver, 3, 1, menos meio. Por que menos meio? Porque menos meio vezes 4 vai dar menos 2, vai zerar com esse 2 aqui de baixo. Consequentemente, lá na nossa matriz L, o nosso multiplicador vai ser meio, o oposto do multiplicador 3, 1. O elemento da matriz vai ser meio. Bom, zerei todo mundo? Zerei, perfeito. Agora eu vou olhar para a matriz que sobrou e vou me perguntar, quem é o maior elemento dessa coluna? O 10 deixa lá porque a gente já eliminou, a gente já usou a primeira linha para eliminar as linhas de baixo. O maior elemento agora é o menos 4, em módulo sempre, tá, pessoal? Sempre em módulo. É o menos 4. Então, a gente vai ter que trocar a linha 2 e a linha 3. Vamos ter que trocar a linha 2 e a linha 3, porque a gente está fazendo pivoteamento parcial. Por que eu quis destacar? Quando eu troco a linha, eu preciso trocar as posições de como estavam os multiplicadores antes. Os elementos da matriz L. Esse menos meio vai passar para a posição de baixo e esse meio vai passar para cima, porque nós trocamos a linha 2 e a linha 3 de lugar, certo? Então, é preciso ir construindo a matriz L à medida que a gente vai fazendo as operações elementares. Feito a troca de linhas, eu armazeno essa troca de linhas naquela matriz identidade, é a 2 e 3, né? Naquela matriz de permutação que eu falei para vocês. Então, eu tinha uma matriz identidade que era assim, trocou de lugar, ficou assim, e deixo armazenado. O último multiplicador vai ser para zerar esse 2, então, o nosso multiplicador aqui na linha 3 vai ser o elemento 3, 2, vai ser meio, né?
meio. Meio vezes menos 4 vai dar menos 2, somado com esse 2 vai dar 0. O que isso significa pra gente? Que aqui na posição a gente vai ter o oposto, certo? Então, ó, percebam que o vermelho e o amarelo estão trocados de posição, comparado com como a gente começou o processo. E aqui na posição, então, do elemento 3, 2, nós colocamos o oposto do multiplicador usado. Chegamos numa matriz triangular superior. Consequentemente, a nossa matriz L tem essa forma e a nossa matriz U é a matriz resultante do escalonamento, tá? Então, quando a gente está falando de pivoteamento parcial, é sempre interessante que a gente vá fazendo a matriz L à medida que as operações elementares vão sendo construídas. No final do processo, como é que eu posso verificar se eu fiz a conta certa? Faz L vezes U, e isso tem que dar a matriz A que você começou o processo. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, tá bom? Vou passar justamente porque ele pede para a gente fazer pivoteamento parcial. Do pivoteamento parcial, nós temos que resolver o sistema, certo? Então, vamos dar uma olhada. Pivoteamento parcial, olhamos aqui, o maior elemento é o 4, eu troco a primeira linha pela terceira, obtenho essa matriz B e armazeno essa troca de linhas aqui na matriz de permutação, ok? Então, armazenei as trocas na matriz de permutação. Os meus pivôs aqui, então, vão ser no elemento 2, 1, meio, e na posição 3, 2, que tá aqui embaixo, 3, 2 não, perdão, 3, 1, menos 1 quarto. Ok? Então, meio e menos 1 quarto. O que que isso vai dizer pra gente? Vamos olhar lá na matriz L. Vamos escrever a matriz L aqui. Aqui nós vamos ter 1. Aqui nessa posição, o oposto. E aqui nessa posição, perdão, o oposto. 1 quarto. M21, M31, aqui nós vamos colocar o elemento com a posição trocada. Feito isso, nós chegamos então, zeramos toda essa parte abaixo da diagonal principal. Agora, continuando aqui, eu vou olhar para essa parte da matriz e vou me perguntar, qual desses dois elementos é maior? Bom, é o 5, então a gente não vai precisar fazer a troca de elementos. Aqui é importante destacar que apesar da gente ter feito uma troca de linhas, como a gente fez a troca de linhas antes de fazer uma operação elementar, isso não altera a posição dos elementos da matriz L, certo? Eles continuam sendo meio, menos meio e 1 quarto. Aqui, novamente, nós não precisamos trocar as linhas. O nosso multiplicador, então, vai ser da posição 3, 2, menos, vai ser mais 3 meios dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 3 décimos. Se eu não estou enganada, 3 décimos fica negativo, vai subtrair com 3 meios. Aqui na matriz L, então, 1 e aqui o oposto do elemento usado. Opa, aqui é 1. Ok? Então, nós obtemos uma matriz triangular inferior, que vai ser a nossa matriz U, e a matriz L é composta por cada um daqueles multiplicadores com o sinal trocado que nós utilizamos. Nesse caso, quando a gente usa a permutação, a gente escreve a matriz A mais do que simplesmente L vezes U. Como a gente fez aquela troca de linhas, a gente precisa escrever essa matriz de permutação também nessa comparação entre A e LU, certo? A comparação é que P vezes A, onde P é aquela matriz de permutação que a gente construiu, é igual a L vezes 1. O objetivo desse exercício é a gente resolver um sistema linear. Então, eu percebi agora que eu pulei um pedaço aqui,
que é como que a gente resolve um sistema linear onde a gente tem troca de linhas, certo? Antes a gente tinha um sistema AX igual a B, e esse sistema a gente transformava ele em dois sistemas, um triangular inferior e outro triangular superior. Aqui o processo é o mesmo. Nós multiplicamos a matriz de permutação em ambos os lados da igualdade. PA eu sei que vai ser igual a LU, pela maneira como a matriz de permutação é definida e pela maneira como as matrizes L e U são definidas. Então, a gente vai resolver dois sistemas lineares da mesma forma. A gente vai chamar isso aqui de Y e vai resolver o sistema LY igual a PB, obtendo o valor de Y, e depois o sistema LY igual a PB, e depois o sistema UX igual a Y, obtendo o X, certo? Então, muda um pouquinho porque a gente tem que considerar o efeito dessa matriz de permutação também no lado direito B. Então, vamos voltar lá para o sistema que nós queremos resolver. Aqui está a matriz L, aqui está a matriz U, aqui está a matriz P, e o nosso lado direito é esse vetor. Então, tudo isso está aqui na nossa folhinha. Lembrando que eu vou resolver primeiro um sistema da forma LY igual a PB, e depois um sistema da forma UX igual a Y. O nosso B, ele é 11 menos 15 e 29, certo? O que significa fazer P vezes B? Vamos colocar aqui em cima a matriz P, que é a matriz onde a gente trocou a primeira e a terceira, vezes o B, menos 11, menos 15 e 29. Lembre-se que essa matriz de permutação é a matriz que a gente obteve porque a gente trocou a primeira e a terceira linhas da identidade. Quando eu faço esse produto, eu tenho primeira linha vezes esse cara dá 29, segunda vezes esse dá menos 15, isso vezes o vetor dá 11. Esse novo B, ele nada mais é do que o resultado da permutação das mesmas linhas equivalentemente. Então, eu troquei o 29 pelo 11, assim como eu troquei a primeira pela terceira coluna aqui quando eu fiz o pivoteamento parcial, certo? Então, é o mesmo resultado. Então, meu lado direito do sistema LY igual a PB vai ser 29, 15, negativo e 11. Eu vou resolver esse sistema e vou obter como solução o vetor 29 menos meio e 18 quintos. Isso porque a nossa matriz L tem esses carinhas quebrados aqui, tá? Esses valores decimais. Resolvi o sistema. Agora eu vou resolver mais um sistema triangular, o sistema UX igual a Y. Então, Y vai ser o lado direito agora do novo sistema. Novamente, tem um sistema triangular superior, resolvo, obtenho de baixo para cima 2 menos 1 e 3. Tá aqui 2 menos 1 e 3, que não por coincidência é a solução exata do nosso sistema, certo? Então, a troca de linhas que eu fiz foi compensada quando eu multipliquei o meu B por aquela matriz de permutação. Isso fez com que a gente trocasse as equações de lugar e, consequentemente, trocasse o lado direito de lugar também. Ok? Temos mais um exemplo resolvido, também resolução de sistema com pivoteamento parcial. Se eu não estou enganada, não é o mesmo sistema, mas é um sistema que a gente já resolveu de outras formas, certo? Então, aqui tem detalhadamente matriz de permutação, B, então temos o A, o L, a matriz e o lado direito, e resolvemos dois sistemas triangulares para chegar na solução do sistema linear. Então, finalizando o nosso conteúdo, na verdade esse tópico eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas só vou comentar que existem mas existem uma série de outros tipos de decomposição, outros tipos de fatoração de matrizes, tá?
Existem várias formas de você escrever uma matriz como produto de outras matrizes mais convenientes, e uma delas é a chamada de fatoração Cholesky ou decomposição de Cholesky, onde nós escrevemos uma matriz A da forma, deixa eu ver qual é a letra que eu usei, da forma G transposto, então a mesma matriz, onde G é uma matriz triangular. Eu sempre confundo porque tem dois jeitos de escrever isso, inferior. Eu posso só renomear e ela fica triangular superior, tá? É uma decomposição muito famosa, usada para modelar alguns fenômenos físicos, onde a matriz A é uma matriz especial chamada de matriz simétrica e definida positiva, tá? Em geral, equações diferenciais, aquelas equações que vocês estudaram em cálculo 3, elas decaem, a resolução numérica de equações diferenciais é feita por sistemas lineares, onde a sua matriz do sistema linear é uma matriz simétrica definida positiva. Tá? Então, também é uma fatoração bastante conhecida, a decomposição de Cholesky. A ideia tem a ver com a decomposição, com a fatoração de Gauss, mas a gente não vai entrar em detalhes porque ela requer algumas outras definições e conceitos que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, tá bom? Então, não vai ser estudado esse semestre, mas é um outro tipo de fatoração que também pode ser usada para a resolução de sistemas lineares. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje e até mais!